A limpeza intestinal. Dizem os especialistas que a maioria dos transtornos de saúde é a consequência de um intestino contaminado. Simplesmente porque a tradição de se consumirem comidas e bebidas carregadas de produtos químicos, conservas, farinha, açúcar, gorduras, produtos derivados do leite, tabaco, álcool, causam uma acumulação de matéria fecal estagnada nos intestinos. O colo é um sistema de drenagem que, tratado com negligência e abuso, se torna perigoso. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes. Mas se não funcionar a contento, destila veneno, fermentação, impurezas, envenenando o cérebro, o sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos, enfim, todo o corpo. Imagine se você não escovar os dentes por 5 meses, como ficará sua boca? E se você deixar de tomar banho por 5 meses, 10, 20 anos, como ficará o seu corpo? Mas isso deve estar acontecendo com o interior do seu corpo, nos seus intestinos. Você sabia que 8 entre 10 pessoas têm parasitas, vermes? Se não acredita, leia Adivinhe o que veio para o jantar, da escritora Anne Louise Gittleman. Você sabia que qualquer pessoa tem de 1,38 a 11,48 quilos de matéria fecal, excremento, porcaria nos intestinos? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais depressa no interior do corpo humano do que se ficar fora da geladeira? Vivemos na era química. Você sabia que todos os dias, neste país, ingerimos mais de 2.000 produtos químicos que já vêm misturados tanto nos nossos alimentos quanto nos inseticidas, pesticidas, fertilizantes, corantes artificiais? A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, em 1990, declarou que as indústrias americanas despejaram na atmosfera 1,114 bilhão de quilos de resíduos tóxicos. E em 1995, este número aumentou para 198,499 bilhões de quilos. Você sabia que cerca de 40% da produção de antibióticos neste país são utilizados pelos produtores de carne bovina? E que quando você come um pedaço dessa carne pode estar ingerindo antibióticos capazes de atacar e danificar o seu sistema imunológico? Ou seja, as defesas do seu corpo? Você sabia que o frango comprado no seu supermercado pode conter hormônios capazes de causar sérios problemas e desequilíbrios hormonais ao seu organismo? Resumindo, você sabia que a morte começa nos intestinos? Se não fizer uma limpeza intestinal, pouco a pouco você está cometendo suicídio. A acumulação de matéria fecal pode causar um estado de putrefação capaz de resultar em muitos problemas como diabetes, inflamação do fígado, prisão de ventre, fadiga, excesso de peso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol alto, pulmões debilitados, odores desagradáveis, olheiras, dores de cabeça, enxaqueca, câncer, problemas de pele como psoríase, acne e muito mais. No ano passado, mais de 150 mil pessoas morreram de câncer de colo neste país. O Dr. John Christopher afirma que a maioria das enfermidades são resultado de intoxicação e deficiência do corpo. Vou contar o que me aconteceu cerca de 10 anos atrás. Me encontrava com a saúde debilitada, como se encontram muitos de vocês. Estava perdendo cabelo, barrigudo, com olheiras e até mesmo micose nos pés, não importando quantos banhos tomasse. O fígado também estava prejudicado. Me sentia velho. Por volta de 1 da tarde, me sentava no sofá, dormia 3 horas direto e não tinha ânimo de fazer nada. Então fiz o que muitos fazem. Chamei o meu médico e ele imediatamente me internou no hospital para fazer uma série de exames. Depois de 3 dias de me espetarem com agulha para colher meu sangue, tirarem radiografias e coisas mais, os médicos me informaram que haviam encontrado um problema nos intestinos e que dentro de 6 semanas pensavam em fazer uma colostomia, ou seja, cortarem de 10 a 16 polegadas do meu colo. Decepcionado, fui para casa. E numa tarde, 2 dias depois, pensei em me matar. Mas uma grande amiga, ao saber do problema, me recomendou que fizesse uma limpeza intestinal. Por um momento não aceitei. Ela não era médica e, além de tudo, mulher. E o que sabem as mulheres? Pensei.
Mas ela não ligou para minha ignorância. Insistiu comigo. E eu, por fim, consultei um especialista em naturopatia. E ele, impressionado com o problema, disse as mesmas palavras que ela. Seguindo as suas instruções, fiz o tratamento. Quase de imediato, comecei a evacuar, despejar um excremento preto e tão mal cheiroso que me dava até vontade de vomitar. Foi assim todos os dias. Ia de 3 a 4 vezes ao banheiro. E pouco a pouco comecei a me sentir melhor. Comecei a perder peso, não tinha mais tanta dor de barriga, as manchas no rosto e as olheiras desapareceram e também a inflamação do fígado. Perdi 2 polegadas de cintura. Ao me apresentar ao hospital 6 semanas depois para a cirurgia, insisti com os médicos para que fizessem de novo as radiografias e os demais exames, ou não permitiria que me cortassem. Ainda que não quisessem, por fim concordaram, e ficaram muito surpresos ao verem que eu tinha os intestinos mais limpos e saudáveis que jamais haviam visto e que, devido a isso, já não seria necessária a operação. Poucos dias depois, fui estudar com um médico naturopata e vi com meus próprios olhos muitas pessoas que se haviam livrado de injeções de insulina, pessoas com paralisia que estavam andando e até pessoas curadas de câncer. Após um ano estudando com este médico, me inscrevi na Escola de Medicina Natural e agora me encontro aqui diante de vocês, dando-lhes conselhos e sugestões de como podem manter e melhorar a sua saúde à base de medicina natural. Quantas vezes temos ouvido corretamente dizer que somos o que comemos? Na verdade, somos não apenas o que comemos, mas também o que digerimos e eliminamos. Lembrem-se, nem tudo o que entra, sai. Não devemos esquecer que tudo o que comemos temos que digerir e eliminar num prazo de 24 a 32 horas. Segundo o Dr. Bernard Jensen, cada comida que comemos devemos evacuar, usar o banheiro. Se você faz 3 refeições diárias e vai apenas uma vez ao banheiro, tem 2 porções acumuladas em seu tráfego intestinal. Multiplique isso por meses e anos e imagine quantas toxinas, quanta porcaria traz dentro de você. No estudo publicado em julho de 91, o Dr. Nicossi, diretor do Instituto de Patologia de Washington, disse que a prisão de ventre crônica aumenta o risco de câncer de mama. Lembremos que o corpo não sara, a menos que seja limpo por dentro. Deixar um corpo sujo e cheio de excrementos é como comer num prato sujo. Segundo o Dr. Bailey Reis, não existe mais do que uma doença, e esta é a autointoxicação, o corpo envenenando a si mesmo. É a porcaria do sistema que nos mata. Estou convencido que, a menos que se limpem os intestinos, nunca se vai gozar de boa saúde. Somos como um carro. Você não compraria um carro novo e nunca trocaria o óleo? Então, por que não faz a troca de óleo no seu organismo? Nós, particularmente os homens, cuidamos mais e melhor do nosso carro do que do nosso corpo. Lembre-se, não importa quantas vezes lavamos o carro por fora. Se não fizermos regularmente a troca do óleo, com o tempo, o motor vai parar de funcionar. O mesmo se dá com o nosso corpo. Todos os dias, ao nos levantarmos, tomamos banho, limpamos o corpo por fora, mas nunca pensamos em limpá-lo por dentro. E como diz a sabedoria popular, é aí que mora o perigo.